E se eu te dissesse que existe uma tradição antiga, cuidadosamente ocultada por séculos, que descreve como verificar no próprio corpo signos de uma origem além do comum, e que, segundo algumas correntes esotéricas, uma mistura natural usada como apoio ritual pode ajudar a focalizar aquilo que muitos chamam de olho interior. Hoje eu quero te levar por esse caminho. Vamos falar dos textos de Nag Hammadi, da cosmologia que fala de mônada e de forças que obscurecem a percepção. E, sobretudo, vou te guiar por uma prática simbólica, segura e simples. Um ritual noturno curto, que une respiração, toque e o uso aromático de uma mistura tradicional. Se sentir curiosidade, fique comigo até o fim. Nos manuscritos descobertos em Nag Hammadi, no Egito, no século XX, encontramos fragmentos de uma tradição chamada hoje de gnose, textos que atribuem ensinamentos a figuras como Jesus, e que propõem uma interpretação diferente sobre a origem e o destino da alma. Esses escritos, segundo certas tradições, falam de uma centelha primordial, a mônada, e de um processo pelo qual fragmentos dessa centelha encarnam no mundo. Há, nessas narrativas, a ideia de poderes intermediários, o demiurgo e seus arcontes, que tendem a cobrir a clareza da consciência, criando uma névoa que impede a lembrança de quem nos somos de fato. É importante dizer, desde já, que quando eu falar desses textos, farei isso como apresentação de tradições extracanonical, nos textos gnósticos, ou segundo certas correntes, porque essas obras não são equivalentes ao cânone cristão e sua historicidade é complexa, e em muitos pontos, indefinido. Também quero que fique claro que o que será proposto aqui relaciona-se a práticas simbólicas e ritualísticas. Qualquer menção a pineal ou a efeitos sobre a percepção será tratada como interpretação esotérica e não como afirmação científica. Se considerar aplicar substâncias no corpo, procure orientação profissional. O que eu descrevo é uso aromático, externo, não ingestão. A cosmologia que esses textos apresentam é, em poucas palavras, uma narrativa sobre esquecimento e recordação. A mônada é a fonte, a origem última do ser. Em algum movimento de emanação, surgem níveis e entidades que vão formando o mundo manifesto. Um desses agentes é o demiurgo, uma inteligência criadora que, segundo certas narrativas, organiza a matéria, mas também impõe limites à visão plena. Ao seu redor estariam os arcontes, forças que mantêm as cortinas, multiplicam distrações e, de certo modo, institucionalizam a cegueira. A liberdade que as tradições chamam de anamnesis, a lembrança, é o processo pelo qual a centelha volta a reconhecer sua origem. É sobre isso que nos ocuparemos, sobre a possibilidade de pequenos sinais, dentro do corpo, que podem orientar esse reconhecimento. Essas tradições falam de marcas, não como provas científicas, mas como símbolos que o corpo pode carregar de maneira sutil. 3 pontos do corpo, nas narrativas que circulam em correntes esotéricas permeadas por leituras gnósticas, aparecem repetidamente como locais de verificação. Vou nomeá-los, explicar o que se acredita que eles representem e, em seguida, te guiar por uma autoverificação atenciosa e respeitosa. Lembre-se, isto é uma prática de observação, não um diagnóstico. Faça com calma e sem pressão. O primeiro ponto é a base do crânio. Em algumas tradições, esse lugar simboliza a origem, a raiz do eixo que liga o corpo ao que chamamos de centramento espiritual. Fisicamente, é uma região densa de conexões. Simbolicamente, é onde a lembrança de origem pode se ancorar. Ao tocá-la com atenção, a tradição sugere que você pode perceber uma qualidade de presença. Uma sensação sutil, um som interno, um afrouxamento ou uma tensão que acusa algo adormecido. O segundo ponto está na lateral da mão, entre o dedo mínimo e o pulso, uma região que, simbolicamente, representa a percepção no mundo, o instrumento pelo qual sentimos e respondemos. Nas narrativas,
essa margem da mão é vista como um sensor primário, um lugar onde a atenção pode ser dirigida para confirmar se há uma sensibilidade diferente, uma vibração ou um reconhecimento que se destaca do comum. O terceiro ponto situa-se no centro do externo, no peito, região associada ao comando e à vontade, ao sim que dirige a vida. É ali que, segundo a tradição, se encontra a possibilidade de integrar origem e percepção, e de assumir um comando consciente sobre a própria alma. Tocar essa região com intenção pode revelar um calor, um peso, uma leve ressonância interior que funciona como sinal de coerência entre sentir e saber. Agora eu vou te convidar para uma verificação guiada. Faça isso num lugar onde possa ficar sentado ou deitado com algum conforto. A prática é lenta. Observe seu corpo, como quem folheia uma página antiga. Se em qualquer momento sentir desconforto, interrompa e retome quando estiver pronto. Antes de começar, um aviso. Se você tem condições médicas que afetem a cabeça, pescoço ou coração, ou se está em tratamento, converse com um profissional de saúde antes de qualquer prática corporal. Minha proposta é simbólica, experimental e restrita ao que é seguro. Toque gentil, atenção e uso aromático externo. Sente-se ou deite-se. Feche os olhos se quiser. Respire 3 vezes, lenta e profundamente, sentindo o ar entrar e sair. Não procure nada a princípio. Apenas estabilize o corpo na respiração. Traga a atenção ao topo do crânio e, então, desça o foco até a base do crânio. Leve a mão dominante com delicadeza até a nuca, apoiando os dedos na base do crânio. Toque suave, sem pressão. Pergunte internamente: o que encontro aqui? Não espere imagens. Perceba sensações. Temperatura, peso, batida, vibração, leve formigamento. Anote mentalmente, sem julgar. Algumas pessoas relatam nada. Outras, sensações tênues. Ambas são válidas. Agora, desloque sua atenção para a lateral da mão. Toque o espaço entre o dedo mínimo e o pulso com a ponta dos dedos da outra mão. Pressione levemente e sinta. Muitas vezes existe uma sensibilidade diferente ali. Pode ser uma sensação de abertura, como se a mão estivesse mais desperta que o resto do corpo. Se surgir pensamento crítico, isso é bobagem, não sinto nada, observe-o. Essa resistência é comum e, paradoxalmente, é um sinal do movimento interno que a prática provoca. Não lute com o pensamento. Acolha-o e volte a atenção à sensação. Por fim, coloque a mão direita ou esquerda sobre o centro do externo, como quem pousa a palma sobre um livro antigo. Sinta a respiração mover essa região. Toque com intenção. Não é necessário apertar, apenas conectar. Pergunte a si: há coerência entre o que sinto aqui e o que senti na nuca e na mão? Muitas tradições dizem que a integração dessas 3 regiões, origem, percepção e comando, confirma uma linha de continuidade entre a centelha interior e a vida encarnada. Novamente, não há garantia nem certeza. Há apenas um convite à observação. Se, durante a verificação, você sentir uma reação emocional forte, vertigem, ansiedade ou qualquer desconforto acentuado, interrompa a prática e busque suporte. Esse trabalho lida com memórias e imagens internas, que, em alguns casos, podem mexer com camadas profundas. Proceda com cuidado e compaixão por si mesmo. Antes de prosseguir, se durante essa verificação algo ressoar em você e quiser compartilhar, comente abaixo com a palavra reconhecimento. Não conte sua história inteira agora. Apenas diga que sentiu algo. Isso nos ajuda a construir uma comunidade que experimenta e observa, sem certezas dogmáticas. Este é o único pedido de interação no meio deste conteúdo. Agora que você já fez a verificação, com calma, sem pressa, vamos falar daquilo que o título prometeu. A ideia de uma mistura natural, que, como suporte ritual, pode ajudar a focalizar a atenção sobre a região que muitos, em várias tradições, associam à percepção ampliada, incluindo a chamada pineal.
Reforço aqui. Quando menciono pineal, refiro-me a uma associação simbólica, presente em correntes esotéricas. Existem interpretações científicas diversas, e qualquer afirmação sobre efeitos fisiológicos específicos é indefinido e não será feita. A mistura que apresento é uma sugestão tradicional, um recurso aromático externo para criar um campo ritual de intenção. Não é um remédio, nem uma garantia. É um catalisador simbólico. Quais formas essa mistura pode assumir? Em muitas tradições, o aroma abre portas na atenção. Incenso, óleos de unção, bálsamos. A mistura idealizada aqui é pensada para queimar em um incenso, vaporizar num difusor ou ser usada como um unguento externo nas mãos, nunca ingerida sem orientação. Se desejar, você pode preparar um pequeno frasco para uso aromático, uma vasilha com resinas para queimar em brasa controlada, ou um óleo essencial diluído para aplicar levemente nas palmas das mãos antes do toque ritual. Qualquer ingrediente que eu citar a seguir é apresentado apenas como sugestão tradicional. Quantidades e dosagens são indefinido. Sugestões tradicionais de componentes. Cada item é uma sugestão simbólica, não receita. Olíbano, frankincense, como resina que simboliza elevação. Mirra, como elemento de enraizamento e memória. Sândalo, para presença e calma. Lavanda, para relaxamento. Alecrim, para clareza mental. Artemísia ou ervas associadas à visão nos folclores, tratadas como indefinido. Óleo de amêndoas ou jojoba como base neutra para unguento externo. Reforço. Estas são sugestões tradicionais, e qualquer uso físico requer cautela. Pessoas com alergias, mulheres grávidas, crianças e quem faz uso de medicamentos devem consultar um profissional antes de expor a pele ou o sistema respiratório a óleos, resinas ou incensos. Não ingerir. Se utilizar brasa ou vela, cuide da segurança contra fogo. Como usar essa mistura como suporte ritual, de forma simbólica e segura? Aqui vai uma proposta prática, pensada para a noite, quando o mundo externo costuma ser mais silencioso e a atenção pode se voltar para dentro. Lembre-se, tudo é opcional. Se algo não ressoar, adapte. E de novo, procure orientação profissional em caso de dúvidas sobre segurança. 1. Prepare o ambiente. Escolha um lugar limpo e arejado. Tenha ao alcance o material aromático. Um pequeno vidro com óleo perfumado para as palmas, um difusor com poucas gotas ou um prato com resina para queimar. Acenda com cuidado e mantenha a água por perto se usar brasa. Crianças e animais devem estar em segurança ou afastados do local. 2. Posicione-se confortavelmente. Respire algumas vezes para desacelerar. Se usar óleo, friccione levemente entre as palmas. Se usar incenso, aproxime as mãos para receber o aroma sem se expor demais à fumaça. 3. Sinta o aroma e deixe que ele circule ao redor de sua cabeça. Imagine que o sopro do perfume delineia um espaço interior. As tradições dizem que o aroma marca o tempo e a intenção. É um sinal para a atenção. 4. Repita a verificação das 3 marcas: base do crânio, lateral da mão, centro do externo. Desta vez, permita que o aroma acompanhe o gesto. Cheire levemente a palma antes de tocar a nuca. Deixe o cheiro presente na mão que toca a lateral. Sinta-o no centro do peito. A proposta é que o aroma crie um campo simbólico que facilite a concentração e a memória interna. 5. Quando terminar de tocar, sente-se com as mãos apoiadas no colo e respire. Observe quaisquer mudanças sutis. Uma claridade de pensamento, um aquecimento, uma lembrança que emerge. Ou nada. Tudo isso é legítimo. Ao final do ritual, há uma pequena declaração de reconhecimento que você pode pronunciar em voz alta ou interiormente. Nas tradições que resgatam essa prática, frases curtas funcionam como selos. Afirmam intenção e encerram o rito. Se quiser, diga com convicção tranquila:
Sou chama da mônada. Desperto minha verdadeira visão agora. Essa afirmação é uma proposta. Você pode adaptar a frase para que soe autêntica em sua boca. O objetivo é marcar a intenção de lembrar, integrar e assumir responsabilidade pela própria jornada de percepção. Durante a prática, pode vir à tona uma voz interna que diminui, questiona ou ridiculariza. Isso é fantasia? Não funciona? É bobagem. Essa resistência é esperada. As tradições chamam isso de tentação, dúvida ou, em termos gnósticos, trabalho dos arcontes. Quando essa voz aparecer, não se prenda a ela. Observe-a como parte do movimento, uma nuvem que passa no céu da sua atenção. Respire, volte à sensação corporal e repita a verificação sem pressa. A presença da dúvida muitas vezes indica que a prática está tocando algo relevante. Quero reafirmar com franqueza. Não existe garantia de que qualquer pessoa terá uma experiência sensorial intensa. Algumas pessoas relatam nada além de calma. Outras relatam imagens, lembranças ou sensação de expansão. Experiências variam. O propósito aqui é construir capacidade de observação e reativar uma memória interna, a anamnesis, que, segundo certas correntes, já reside em você. O que ofereço é uma bússola, não um mapa definitivo. Agora, uma nota sobre a pineal. Em muitos círculos esotéricos, a glândula pineal é vista como um símbolo ou como um sítio de concentração da percepção interior. Existem também interpretações biomédicas sobre sua função na regulação hormonal e nos ritmos circadianos. Ambas as perspectivas podem coexistir se as tratarmos com honestidade. A associação entre pineal e terceiro olho é uma leitura tradicional. Quaisquer afirmações sobre efeitos fisiológicos concretos da mistura, do toque ou da prática são indefinido e fora do escopo deste conteúdo. Se sua curiosidade for científica, procure fontes médicas e estudos revisados por pares que tratem da pineal em termos fisiológicos. História e poder também se entrelaçam nesta conversa. Houve, historicamente, perseguições e exclusões que visavam controlar narrativas espirituais. Os textos de Nag Hammadi foram encontrados num contexto de destruição e ocultação. Há relatos de que certos ensinamentos foram marginalizados ou suprimidos ao longo dos séculos. Isso não significa que tudo que foi ocultado é necessariamente verdade em termos absolutos. Significa que existem tradições válidas que foram privadas de espaço público. Ao resgatar práticas, nossa postura é de humildade. Reconhecemos que recuperamos fragmentos e que muitas interpretações permanecem indefinido. Ao encerrar esta prática ritual, tome alguns minutos para ancorar-se. Movimente os dedos, abra os olhos, beba um gole de água se quiser. Se escreveu algo, guarde as anotações. Observe como se sente nas horas seguintes. Se surgirem insights, compartilhe-os com discrição, em grupos confiáveis, com pessoas que respeitem o caráter experimental e pessoal deste trabalho. Antes de irmos para os últimos minutos, uma observação prática e ética. Qualquer referência a ingredientes foi oferecida como sugestão tradicional. Se escolher experimentar aromaterapia ou ungüentos, conheça as propriedades de cada óleo, considere a qualidade dos insumos e teste uma pequena quantidade na pele antes de aplicar em áreas mais sensíveis. Não permita que a busca por experiências substitua cuidados médicos ou acompanhamento psicológico quando necessários. Este é um caminho de descoberta interior, não um atalho terapêutico. Por fim, uma palavra sobre autonomia. Os textos que mencionei e as práticas que propus almejam restaurar algo que as tradições chamam de autoconsciência, a confiança em verificar por si mesmo. Você não precisa aceitar verdades prontas de fora. A prática é justamente um convite para que a própria experiência revele. Se, ao final, você sentir que algo despertou, por menor que seja, valorize esse sinal. Se nada se mover, não o descarte como fracasso. Pode simplesmente ser que o tempo e a repetição sejam necessários.
Se este conteúdo ressoou e você experimentou algo durante a verificação, escreva reconhecimento nos comentários. É uma forma simples de saber que este diálogo acontece e nos ajuda a aprofundar encontros futuros com apoio mútuo. Este é o único pedido de interação durante a mensagem. Nos próximos episódios, pretendo explorar com mais detalhe as imagens simbólicas presentes em Nag Hammadi, conversar sobre práticas de proteção ritual contra a dispersão da atenção e trazer conversas com pessoas que trabalham com aromaterapia e mitologia religiosa para complementar o olhar simbólico que compartilhei hoje. Se você quer acompanhar essa sequência, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você será avisado quando publicarmos a continuação. Venha construir essa jornada de descoberta com respeito e curiosidade. Para finalizar, agradeça a si mesmo por ter dedicado este tempo. A prática de volta para dentro é um gesto de coragem, num mundo que constantemente nos convida a olhar para fora. Mantenha o olhar suave e a intenção clara. Lembre-se, a mistura que apresentei foi proposta como suporte ritual e aromático. Suas experiências são pessoais e variam. Cuide-se, respeite seus limites, e se for usar qualquer substância, faça isso com segurança e orientação profissional. Que você encontre, no silêncio e na observação, a centelha que já existe. Sou grato por ter caminhado contigo por esses minutos. Se quiser continuar essa conversa, inscreva-se e volte para a série. Nas próximas semanas, vamos aprofundar símbolos, práticas e salvaguardas para quem busca despertar a percepção com responsabilidade.